Ok, pessoal, então vamos continuar aqui as videoaulas. Esse é um momento para mim de extrema emoção, porque estou chegando então exatamente nessa videoaula ao número de 4.000 videoaulas aí com quase 7 milhões de acessos no YouTube. Vejo que a aula passada eu gravei a aula de 3.999, então agora 4.000 videoaulas. Agradeço aí a minha família que tem me aturado aí, aguentado, né, os tempos que eu passo aqui gravando videoaulas. Então vamos continuar agora gravando mais algumas aqui sobre o Flex 4.5. Então agora é o seguinte, veja que a gente trabalhou aqui com estilos na aula passada, tudo beleza, ok, funcionando, mas o Flex ele trouxe um novo conceito, né, chamado skins. É uma nova forma de se trabalhar, de você estar aplicando então formatações aos teus componentes Flex, tá ok? Então, não somente através de estilos, mas através de skins, uma coisa que no Flex 3 a gente não podia trabalhar. Agora, então, tu consegue separar, pessoal, totalmente o código, as regras de negócio, a tua programação do layout, ou seja, tu traz um componente, mas aplica um skin nele, como se fosse aplicar um estilo, só que uma forma mais personalizada, tá certo? Que é muito interessante. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Veja que nós temos aqui, bom, nós tínhamos aqui o nosso exemplo de câmera, né? Não, eu vou criar aqui esse nosso modelo aqui, eu vou chamar ele de skins, tá? Eu vou criar um novo aqui. Vou botar aqui, ó, lidando com skins. Bom, vou colar esse camarada aqui dentro. Vocês já viram então como fazer para trabalhar com CSS. Isso aí é tranquilo, né? Agora é o seguinte, pessoal. Veja que eu vou trazer aqui, ó, um botão. Vou trazer um botão, certo? Botão normal aqui. Veja que se você olhar aqui, olha aqui está tudo beleza, um botão comum, normal, tá? Mas eu poderia estar inserindo um skin para esse botão, certo? Que vai trazer então algumas configurações que eu tiver, que eu tenha definido. Veja que cada botão aqui, eu tenho aqui uma propriedade chamada skin, ó, certo? Então aqui eu posso estar aplicando skins para os meus botões, ou seja, tenho vários skins aqui, certo? Se esse cara aqui fosse, por exemplo, deixa eu botar em vez de S Spark, fosse um MX, certo? Vejam que no MX eu posso aplicar estilo, beleza, normal, só que eu não posso aplicar Steam. Agora, no botão, nesse outro aqui que é S, eu posso estar aplicando um skin para ele. Olha só que bacana, tá? Então ele, na verdade, por default, ele já vem aqui o Spark e Button, tá? Isso já é uma coisa por default. Mas então eu posso estar criando um skin específico a partir desse botão e estar alterando algumas propriedades. Olha só que bacana. Então esse aqui eu não tenho como inserir skin porque ele é MX. Desde que a gente mudou para MX, o outro é button, então outro eu consigo aplicar um skin. Olha só como é que eu criaria um skin. Muito fácil, pessoal. Botão direito do mouse aqui no nosso pacote. Aqui nós temos aqui, ó, MXML skin. Então esse cara aqui, a gente pode estar colocando aqui dentro de por exemplo, skins aqui. E aqui eu posso estar inserindo um nome para esse meu skin, para esse botão. Então, skin button aulas Neri, por exemplo, tá? Então, esse aqui é um componente então específico que a gente está criando, que é claro, pessoal, a gente vai aproveitar então qual componente que ele irá representar esse host component aqui. Então a gente coloca aqui o Spark.components e aqui a gente vai botar buttons, tá? Por que isso? Button.
Por que isso, pessoal? Porque aí ele vai pegar aqui, eu vejo que ele traz aqui então o Spark Screens. Então aqui eu posso estar pegando aqui, ó, Spark Screen, Spark Button Skin, certo? O que vai acontecer? Essa opção aqui ela é essencial porque a gente poderia até criar um skin totalmente do zero, mas isso aqui é totalmente fora de cogitação, certo? Porque é inviável se criar então um componente zero. O ideal é você pegar um baseado no que existe, certo? E depois tu estar alterando apenas para as suas especificidades. Até porque o código que ele cria é um código relativamente grande. Olha só, pessoal. Então, agora nós temos um skin button aulas NERI. Olha só. Skin button aulas NERI. Esse aqui então é um componente que eu criei. Como ele é baseado no skin, certo? Já existente, então ele me traz um botão igual, certo? Agora, por exemplo, eu poderia... como é que eu faço para definir que esse botão aqui, ó, veja, eu vou voltar a dizer que é um S, tá? Voltei a dizer que é um S. Então agora eu tenho os dois botões aqui, com eles aqui eu posso estar inserindo skin. Veja que o default é o button, esse aqui é o default, tá? Agora eu posso vir aqui e dizer que esse aqui, o skin dele vai ser aquele que eu criei, ó, skins, skin button, aula NERI. Olha só que interessante, por quê? Porque ele criou aqui, ó, ele criou aqui então um skins, ó, esse aula NERI aqui, tá certo? Como nesse caso aqui eu não fiz nenhuma mudança, ele vai trazer exatamente o mesmo botão para os dois, tá ok? Então ele vai trazer, opa, não é esse que eu quero, qual que é o que eu, estilos, lidando com skins, esse cara aqui, né? É esse que eu quero executar, vamos executar ele. Lidando com skins, vejam que ele vai me trazer aqui, beleza, os dois iguais porque eu não mudei nada. Agora, se nós viermos aqui para dentro do skins, skin button aulas NERI, agora eu vou mostrar para vocês, olha só, o código dele é um pouquinho grande até, mas veja que nós temos aqui o host component, que é o Spark Components Button. Então aqui está a raiz dele, né, o meu pai dele, que é o metadata, e aqui então nós temos todas as informações pessoal dele, desde que, por exemplo, quando eu estiver em estado up, over, down, cliquei, desabilitado, então tu pode estar informando para cada estado, tu pode estar setando cor, você pode estar setando o raio dele, tu pode estar setando várias informações, o alfa aqui, né? Olha só, tudo isso aqui, pessoal, é o que compõe, então, esse componente. Olha só que interessante. Então, nós temos todas essas propriedades aqui. Tudo isso aqui, pessoal, é simplesmente aquele meu botãozinho ali, tá ok? Se tu olhar aqui, ó, ele é todo desmembrado, certo? O botão é composto, na verdade, por várias coisas. Por exemplo, se tu pegar aqui, ó, nós temos o texto aqui, nós temos esse cara aqui, nós temos a borda, nós temos... Aqui, ó, tudo isso aqui é o que compõe, então, o meu botão, tá ok? Tudo isso aqui é o que compõe o meu botão. Então, para cada um deles, ó, por exemplo, esse aqui é o meu label. Ó, veja que esse aqui é o meu label, tá ok? Tanto é que se tu vier aqui, ó, agora e salvar isso daqui, certo? E vier aqui no lidando com skins, olha só que interessante, pessoal. Quando você vier aqui em skins aqui, olha só o que vai acontecer. Veja que ele simplesmente desmembrou todo o teu botão, certo? Esse botão aqui tá todo ele, olha aqui, ó, tá todo ele desmembrado. Aqui, 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 olha só, tá? Se eu aplicar então para esse outro botão aquele skin também, ele também vai ficar todo ele bagunçado, tá certo? Então esse aqui vamos deixar para o Spark Button, ok? Então o que tu tem que fazer? Tudo que tu fizer aqui, nesse skin aqui, ele vai refletir lá na frente, tá ok? Então, esse cara aqui, o que que é? Ah, esse cara é o retângulo aqui e tal, certo? O que que é esse outro cara aqui? Ah, esse cara, borda, né? Esse cara aqui é o fill, ou seja, é a parte interna dele, certo? E para cada um tu tem todos
essas alterações ali. Deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para ver se ele vai voltar aqui. Vamos voltar tudo. Ó, voltei tudo, juntei tudo de novo. Perfeito, tá ok? O bom de tu separar é porque aí pelo menos tu vai entender o que é cada coisa, né, pessoal? Tu vai vir aqui, tu vai entender o que é cada um. Então, para cada um que tu for modificar ali, aqui ó, borda, agora acabou. Eu divido então em 8 partes. Então, cada um deles, tu pode vir aqui estar identificando aqui o que é, para tu saber, ah, tá, isso aqui é tal coisa, ah, esse aqui é a Spark Button Skin, esse aqui é o próprio, certo? O que é esse cara aqui? Aí tu vai clicando, vai vendo exatamente o que é esse cara aqui. Ah, tá, esse aqui é a borda. Então nós temos o raio da borda, nós temos todas essas opções aqui, tá ok? O label aqui, o conteúdo e tudo mais, tá ok? Então, para cada um deles, tu pode desmembrar para tu estudar eles, alterar as cores, conhecer todo o seu funcionamento, tá ok? Bom, a gente vai fazer aqui um feijão com arroz aqui, mudar aqui o essencial dele. Eu vou voltar para deixar ele aqui um tamanho normal, certo? O original dele. Vou selecionar todo ele, ó, selecionei todo ele, vou aumentar um pouquinho o seu tamanho, certo? Fazendo isso, automaticamente isso aqui vai se refletir lá no arquivo ou em todos os arquivos que estiverem utilizando ele, tá, pessoal? Aqui, ó, vamos voltar aqui para o lidando com o skin, ó, veja que então ele alterou para todo ele, tá ok? Agora se eu vier aqui estar modificando, por exemplo, algumas coisas aqui, como cores, tudo mais, tudo que você fizer aqui ele vai estar se refletindo. Então, lá na frente, a questão aqui das cores, tudo mais, mesma coisa. Ah, eu quero que o texto do meu botão, o texto dele, seja então um botão propriamente dito. Então, a partir de agora, sempre que eu executar esse lidando skin aqui, ele vai estar alterando para botão, tá ok? Aqui, ó, mudou aqui para botão. Beleza pura. Olha só. Tá aqui. Mas veja que quando eu passo aqui, ele parece que se perde um pouquinho. Na verdade, como ele tem... Vocês viram que eles são em 8 partes, né? Então, tu tem que botar... Você teria que estar alterando em todas as características. Tanto é que, se tu rodar isso daqui, ó, novamente, ó, veja que quando eu passo com o mouse... Veja que quando eu passo com o mouse fica o button lá, estão vendo? Ó, o button, ó. Estão vendo? Então, o que tu poderia fazer? É simplesmente aqui embaixo, aqui embaixo no teu botão propriamente dito, que está aqui embaixo, eu poderia fazer, veja que ele botou o botão quando estou em up, mas eu poderia colocar o texto botão também quando estiver em over, certo? Vamos lá, botão. Ou também em text quando estiver em down, né? Botão. Então, dessa forma, então, independente do estado que eu estiver, irá aparecer sempre o mesmo texto lá. Olha só, executando aqui. Opa, não é o modelo Neri, desculpa, é o lidando com skins. É esse cara aqui. Agora, automaticamente, ele vai estar aparecendo o texto botão em todos eles. Ó lá, botão, ó, certo? Ah, tu quer mudar a cor quando acontece alguma coisa. Tudo bem, vem aqui e dê uma olhadinha em tudo isso daqui, pessoal. Então, para cada ação aqui, tu tem a possibilidade de estar modificando. Aqui, ó, nós temos que borda, raio, vamos botar aqui raio de 50 para borda, certo? Beleza, agora tu vai ter um raio de 50 para a borda. Se tu ir para o design, olha aqui, ó, veja que ficou uma borda aqui com um raio de 50. Então todos os botões que porventura estiverem utilizando, olha, estiverem utilizando esse skin que eu acabei de criar, né, se eu inserir aqui qualquer outro botão aqui,
Vamos visualizar aqui os componentes. Qualquer botão que você inserir aqui, que aqui no... Veja que tu pode vir aqui e simplesmente pegar aqui, Skin Class, ó. Skin Class, Ctrl C, Ctrl V, certo? Skin Class, ó lá. Já assumiu, então, essa minha característica. Certo? Então, da mesma forma que a gente fez aqui para ele, você poderia estar fazendo para um label, certo? Ou seja, você poderia estar criando aqui uma skin para um label. Aqui, ó, MXML skin. Então, eu poderia estar criando aqui para um label, certo? Da mesma forma, pegaria aqui depois o label aqui, então, poderia aqui, ó, Spark components.label, certo? E aqui embaixo depois você poderia estar pegando, bota um nome aqui, certo? Se não tem label, vamos testar aqui, bota buttons e pesquise lá os demais que tem e assim por diante, tá, pessoal? Então isso aqui é um recurso a mais, além daquilo que a gente viu até o momento. Spark, deixa eu colocar de novo, components.button, certo? E aqui tem todos eles, a pesquise aqui, olhe todos aqueles que tu quer utilizar. Tem muito componente aqui que vale a pena vocês estarem dando uma analisada, tá ok, pessoal? Beleza? Então, essa videoaula ficou meio grande, mais de 15 minutos, então cheguei a 4.000 videoaulas. Um grande abraço a todos, até mais e tchau!